Seja bem-vindo ao Açores em Destaque, um programa especial. Todos eles são especiais, mas este mais ainda, porque estamos precisamente na Praça do Imigrante, que hoje se vai inaugurar, uma homenagem feita aqui na cidade da Ribeira Grande, com uma obra magnífica em honra, em homenagem a todos aqueles que a certa altura da sua vida tiveram que abandonar os Açores, tiveram que abandonar a sua terra natal para procurar uma vida melhor. Assim como em Stanley Park, em Vancouver, existe um monumento de homenagem ao povo açoriano que reside no Canadá, também aqui se deu o passo para esta homenagem. Uma homenagem que nós vamos assistir já a seguir na transmissão da inauguração desta Praça do Imigrante, uma homenagem que é feita através deste globo de 4 metros de diâmetro, feito em calçada portuguesa, com a pedra de lavoura, a pedra do basalto. Saudades da Terra é o nome deste majestoso monumento. Nós temos, os Açores têm em todo o mundo uma comunidade, uma diáspora muito significativa. Nós temos centenas de milhares de açorianos, desde o Canadá até o Rio Grande do Sul, no Brasil, desde a Califórnia à Nova Inglaterra, na Bermuda, e toda essa comunidade, todos esses açorianos, que são centenas de milhares, são açorianos influentes, são açorianos que vingaram. Esta migração vem de há 400 anos atrás. Os primeiros imigrantes açorianos foram para o Maranhão há 400 anos, e portanto esses açorianos também fazem a história dos Açores de 600 anos. 400 a 600 anos dessa história é feita em todo o mundo com açorianos que estão não só aqui no arquipélago, mas por outros sítios. Evidentemente que aqui é um espaço para lembrar isto, para lembrar a importância da diáspora açoriana, a importância daqueles que nos diferentes países do mundo foram fazendo história, aqueles que participaram na construção de outros países continuam a ser açorianos. Evidentemente que aqui é o momento de os homenagear, de relembrar. Isso foi um momento também de convívio. Evidentemente que este ano é um ano muito particular com a pandemia, mas esperamos que nos próximos anos haja depois aqui uma efervescência, digamos assim, nesta praça para que os açorianos do arquipélago e os açorianos de fora do arquipélago possam conviver. Deixaria aqui um grande abraço fraterno de união. Em todos os sítios onde estão açorianos, realmente o Canadá, de Winnipeg até Vancouver, de Toronto até o Quebec, há açorianos pelos sítios dos anos 50, pronto, a marca dos açorianos faz-se, e o que é interessante é que é feita esta marca por aqueles que foram para o Canadá, para a Bermuda, para os Estados Unidos, mas também aqueles que são da segunda, terceira, quarta geração, que são sendo netos ou filhos ou bisnetos de açorianos, querem vir aos Açores, querem redescobrir ou descobrir as raízes dos seus avós, dos seus pais, e pronto, aqui é um momento também para lembrar isso, e pronto, o que posso enviar aqui no Governo dos Açores, daqui dos Açores, é um grande abraço fraterno para todos esses açorianos. Eu acho que temos subido cada degrau e cada ele tem-nos levado ainda mais longe, mas realmente esta nova varanda para os Açores que esta praça é uma praça que é virada para o mesmo mar que tanta gente levou destas ilhas para outras paragens no mundo, mas chegamos a uma altura em que temos aqui 4.000 metros quadrados, cheio de simbolismo, cheio de material tipicamente português na nossa calçada portuguesa, com um globo que é uma maravilha, que eventualmente possamos ainda estar no recorde Guinness com o mesmo. Eu acho que todos aqueles que fizeram parte disto, desde o Luís Silva, eu próprio e tantos outros que andaram nisto, temos que estar orgulhosos, tem que estar orgulhosos todos aqueles que participaram nisso, e aqueles que virão amanhã certamente ainda vão fazer mais e melhor, porque temos aqui uma grande sala de espetáculos para promover os Açores e a nossa diáspora. Isto é real. O fato de estarmos num ano menos feliz não é um ano triste, é um ano que vai dar mais saudades, ou seja, as mesmas saudades que eles sentem de lá para voltar serão as mesmas saudades que agora estão lá, que estão a ver pelas redes sociais e com as vossas reportagens a esta praça. Por isso, se há coisa bonita da nossa vida é ter saudade, porque quem não tem saudade também não tem amor, não tem amizade, não tem família. Eu, como toda a gente nos Açores, tenho os nossos imigrantes, para a minha família, para todas as nossas famílias de açorianos, só podemos dizer que os Açores vão continuar cá, a praça vai continuar cá, não este ano, há de ser para o ano. 2021 será talvez a inauguração ou reinauguração da praça. Interessa que isto foi feito e que a partir de hoje isto é de todos nós. Este é um dia bastante simbólico para nós, como Câmara Municipal. Trata-se efetivamente de um projeto que já é pensado há mais de 5 anos e que, ao fim e ao cabo, reflete a cereja no topo do bolo, porque aqui a Ribeira Grande sempre foi muito ligada à sua comunidade imigrante. Veja-se, por exemplo, o Museu da Imigração. Nós também temos
tentado incentivar as parcerias, os laços com a nossa comunidade, quer através dos convívios dos ribeiragrandenses, quer através, por exemplo, de um gabinete próprio que nós temos de apoio aos nossos imigrantes, e este monumento acabou por ser, como disse, a cereja em cima do bolo, porque vem ao fim e ao cabo representar aquilo que de melhor nós temos, que é de uma forma digna, e estamos a falar de um espaço bastante amplo, com cerca de 4.000 metros quadrados, no coração da cidade, numa zona em franca expansão, e que nós não quisemos deixar de fora esta temática, este nosso sentimento de pertença dos ribeiragrandenses que não moram na Ribeira Grande. Muitos deles não gostam que se chamem imigrantes, portanto, são os ribeiragrandenses que não residem na Ribeira Grande. Durante os teus mandatos tens estado em franca ligação com todos aqueles que estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Bermuda, e algumas visitas já fizeste. A saudade sente-se nessas visitas, quando vocês fazem estas visitas? Sim, perfeitamente. Aliás, estamos a falar de convívios com mais de 400, 500 pessoas, todos eles. E isto é, sinceramente, um sentimento de pertença como nunca tinha visto antes de entrar para a Câmara Municipal. E é curioso ver pessoas que não vêm aqui aos Açores há 30, 40, 50 anos e que nunca perderam esse sentimento de ligação, de pertença. Felizmente que nos dias de hoje, através da comunicação social e das redes sociais, é mais fácil essa ligação. Nós, como disseste bem, Cila, temos tentado incentivar esta ligação presencialmente sempre que possível, e estes monumentos, esta arte pública, vem também simbolizar esta nossa preocupação de não nos esquecermos daqueles que partiram um dia, mas que nunca se esqueceram da sua terra. Acima de tudo, esta é uma altura que não podemos convidar, como convidaríamos em outros tempos, a visitarem-nos, mas assim que for possível, visitem-nos. A nossa Ribeira Grande está diferente, está melhor, é um local muito aprazível e, acima de tudo, que sempre que possível visitem-nos, porque serão com certeza recebidos de braços abertos. Obviamente que é uma grande homenagem. São pessoas que fizeram muito, levaram nada e começaram uma vida muito difícil, mas para o seu bem. Eu acho que isso dá a parecer que levaram de tudo para fora, levaram Portugal para fora, levaram os Açores para fora. Tem muito significado, porque toda a gente conhece um português em todo o lado do mundo. E também faz-lhes lembrar que a terra aqui em casa também é muito boa, e voltar é muito bom, e fazer parte de tudo faz com que o mundo seja diferente. Somos pessoas que adaptamos a toda a gente, toda a qualidade, toda a raça, e isto também é uma homenagem a eles todos que foram, e às famílias também que possam vir aqui relembrar. É uma situação difícil para todos, mas mais difícil é vir visitar e ter o constrangimento de não poder sair de cá. Todos nós sabemos, todos nós temos familiares em todo o lado também, e eu acho que eu percebo o sentimento, é muito difícil estar longe de família, só que já tivemos aí situações de pessoas que esperaram meses para sair de São Miguel, e eu acho que tem que pensar melhor na saúde de cada um, tentar ficar, perceber que isso vai passar. Vamos nos juntar outra vez e esperar por uns dias mais seguros, uns tempos mais seguros de ficar, num tempo mais fácil de estar com a sua família. Portanto, eu diria que não fui arquiteto da praça em si, mas da peça de arte pública Saudades da Terra. E obviamente, como peça central da praça, tive sempre muito empenho que o envolvente realmente fosse e combinasse com a minha peça. Mas isso não tive que preocupar muito, porque o M-Arquitectos, na pessoa do Sr. Fernando Monteiro, que também tem ligação, e todos temos açorianos de ligação à imigração, acarinhou muito a ideia do início, e quando pegou no projeto que incluía esta peça ao meio da praça, soube realmente coordenar as calçadas dos mundos, os bancos com os murais, as próprias árvores que estão à volta aqui, que estão de uma forma colocada, sem ser de uma forma regular, simétrica. Portanto, o sistema de luz que tem para a peça central, que foi também desenhado por ele. Portanto, eu acho que ele tinha que ter mais cobertura, porque está um pouco no background, a meu ver, porque ele realmente é que soube conjugar isto tudo para ser a praça que a gente temos hoje. Eu penso que ela tem um componente que liga os Açores à diáspora, e à diáspora de há um século e tal,
e a povos indígenas do Canadá, primeiros povos que são conhecidos, essa ligação tão forte e da história dessa ligação. Como foi dito aqui, o Joe Sylvie, que era José Simas, porque temos o nome correto dele, que é da Calheta de Nesquim, e o registro estava na horta. Portanto, ele foi a primeira pessoa a reconhecer uma nativa e casar oficialmente com ela naquela província, quando os ingleses estavam realmente a colonizar aquela parte do Canadá. E foi uma pessoa que se isolou por causa da discriminação aos nativos, comprou uma ilha e lá criou uma escola e lá passou para os seus descendentes os valores humanistas de família e de humanidade. Quando naquela altura no Canadá e noutras partes do mundo a colonização e o tratamento dos primeiros povos dos lugares era péssimo. Portanto, essa ligação é muito forte e diz que os açorianos, mesmo numa altura em que havia essa grande discriminação e esse maltrato de outros irmãos noutra parte do Canadá, os açorianos não o faziam, na pessoa desse português Joe Sylvie. E, portanto, foi essa história que me deu força para criar esta peça de arte pública. Porque como é que estava agora descendentes de terceira geração a homenagear um açoriano na Calheta de Nesquim, tão longe daqui, e nós açorianos, porque é que também não realizávamos qualquer coisa que desse essa dignidade a essa história da imigração açoriana? Portanto, eu agora vou me dedicar a ser avô e acho que não me vou meter noutra, mas foi realmente um prazer, porque conheci muitas pessoas, conheci muitas histórias dos nossos imigrantes açorianos espalhados pelo mundo. Foi cansativo, portanto, sou canadiano, como a consultora honorária disse, sou canadiano, a minha juventude e mocidade foi no Canadá. Posso dizer que tenho uma mentalidade norte-americana e talvez por isso, quando comecei a pensar realmente levar isto avante, usei um pouco daquele dito nova-iorquino que é the sky's the limit. E o sky's the limit é um dito muito usado na América do Norte em que exprime que qualquer pessoa consegue qualquer coisa logo que queira trabalhar e queira realmente acreditar naquilo que quer fazer. Portanto, esta praça é sua, não só de imigrantes, mesmo pessoas de cá, de outras ilhas e pessoas que vêm visitar os Açores ou amigos de imigrantes que vêm visitar, esta praça é sua. A gestão vai ser feita, como foi dito aqui, pela Associação de Imigrantes, em colaboração com a Câmara Municipal da Ribeira Grande. Vamos ter um programa anual para eventos relacionados muito com a temática da imigração e com a cultura açoriana e, portanto, as pessoas são todas bem-vindas. Há algumas pessoas que no futuro queiram fazer um programa específico para um grupo que venha de Santa Catarina ou de Quebec ou de Montreal ou de qualquer sítio, contactem com a Associação de Imigrantes Açorianos e em colaboração nós podemos fazer aqui um evento para esse grupo que queira visitar esta praça. Portanto, é um lugar que acho que vai ser bem gerido e que no próximo ano, era isso que me estava a esquecer, porque por isso estava a pedalar aqui, para o próximo ano, então vamos fazer, caso a pandemia já tinha desaparecido, vamos fazer talvez no julho, agosto, vamos fazer então uma grande festa com um grande programa cultural e vamos anunciar isso bastante antecipadamente para pessoas que queiram vir das diásporas, combinam com essa data as suas férias e então aqui neste espaço precisamos fazer uma grande festa. E vamos então para a nossa segunda peça, continuando aqui na Praça do Imigrante. É para nós também uma honra estar a transmitir para você que está desse lado deste magnífico local. Vamos para uma conversa com Armando Moreira, um pintor que é natural de Vila Franca, de origens muito humildes, mas que não o impediram de maneira nenhuma de vingar. Ele que tem um percurso de vida magnífico, uma história contada por ele e que nós vos deixamos já a seguir. Eu podia ser muito breve e dizer que a minha vida divide-se em dois momentos. Um momento em que eu tinha 3 anos de idade, 3 anos e meio, e estava na Rua do Castelo, número 12, num dia, uma tarde de noite, de muito mau tempo, em que eu olhei para o horizonte e não se via horizonte, havia chuva, o mar muito mau, e terei pensado nessa altura, mas
O meu horizonte é só aquilo que nem vejo. 22 anos depois, eu estava em Bordónia, Nova Iorque. Tinha sido convidado para uma Bienal Internacional. E o meu inglês não era bom. Estive no certame e acabei por, não comunicando, acabei por me aborrecer e vim para o hotel. Um hotel em Manhattan. E vim para a varanda. Antes acendi o televisor, ainda bem que o fiz. E estava na varanda a ver aquela coisa maravilhosa que é Nova Iorque e ouvi o meu nome, em que com um português macarrónico, nós também falamos de inglês macarrónico, se dizia Armando Moreira. Eu tinha ganho o primeiro prémio em arte clássica e tinha estado num certame com os melhores pintores impressionistas do mundo. E sabe uma coisa? Entre aquela janela de um miúdo de 3 anos e aquele rapaz em Nova Iorque, foram 2 momentos e foi um espaço muito curto. E sabe porquê é que aquilo me estava a acontecer? Porque acreditei que se pode ser pobre, mas se consegue ser sempre muito rico com aquilo que não é dinheiro e que nós podemos recolher neste plano. E foi isso que eu fiz. Manifestei desde muito cedo uma grande propensão para as artes plásticas. E então arranjava coisinhas e desenhava na parede dos meus vizinhos. Neste momento, os pinchadores de parede estão na moda, mas naquela altura não. E então valiam-me censuras à minha mãe e à minha pessoa. Ou seja, se é verdade que nas artes plásticas eu nasci com muita sensibilidade e para as artes plásticas, a verdade é essa. Quanto às outras, o teatro, a escrita talvez porque a minha mãe era uma pessoa que adorava ler, a minha mãe adorava e escrevia, e foi ela lia-me livros. A minha mãe era tão viciada em leitura que eu, por volta dos 4 anos, já sabia ler e escrever muito, o que é realmente notável. De forma que uma boa parte destas coisas também filas por necessidade. Claro que as incursões ao teatro, tudo está ligado, as artes estão quase todas ligadas. O teatro sempre foi uma atração, porque eu adoro lidar com pessoas. Eu não gosto de pessoas, não gosto muito de pessoas, mas lido bem com elas, especialmente no teatro. E então fiz aquilo que se chama fazer o papel de Deus. Comecei a escrever teatro e comecei a encenar. É o mesmo fazer o papel de Deus, ou seja, nós retiramos do interior da pessoa aquilo que ela é e metemos lá um papel. Nem sempre é um processo fácil, às vezes é um processo de conflito. E diverti-me muito a fazer isto e conheci muitas pessoas através disto, porque permitiu-me, digamos assim, a convivência com pessoas, pegar nas pessoas, pô-las num palco com outro papel, dar-lhes outro rosto, outro maneirismo, e foi uma aventura maravilhosa. Eu e o Zeca Medeiros teremos formado os dois tudo o que é ator nesta terra, porque não há aqui uma academia, não há uma escola de atores, não há. Fomos nós. Ora, muito bem, mas para isso tive eu que me formar também, e trabalhei com pessoas no continente, com realizadores. Estas coisas não se fazem só de talento, é preciso trabalhar. E para lhe dizer o quê? Que uma grande parte das coisas que eu faço, quer na escrita, quer no teatro e nas artes plásticas, também foram uma necessidade. Ao longo de toda a sua carreira, qual era se calhar aquele momento que destacava? É muito difícil, eu tenho alguns, pronto, ser pai e ver o nascimento assistir, realmente são momentos inolvidáveis, claro que sim, mas tenho alguns momentos na minha carreira, como foi o caso da 7ª Bienal de Arte, que é promovida na Festa do Avante, e estamos a falar de arte, em que eu me propus, numa altura em que havia aqui a Academia das Artes e os autores ou pintores mais consagrados, eram o Aristides Zâmara, o Vítor Câmara, a Dona Luísa Ataíde, Luísa Constantino, enfim, eram estes os grandes autores em que eu estava, o Manuel Carreiro, em que eu estava integrado. Eu tinha sido
o primeiro classificado em arte impressionista, e de 900 grandes pintores, muitos deles grandes pintores que faziam parte, que estavam lá, 30 pintores e artistas é que faziam parte do catálogo, e era um deles. Foi um grande momento esse. Outros foram espetáculos, eu já enchi coliseus com espetáculos que fiz. Lembro-me que um grande momento, muito pessoal, foi o Povo do Arco-Íris. Eu penso que foi o melhor espetáculo que eu escrevi. Com esta desgraça que nos caiu em cima, que nos assolou e ao mundo inteiro, eu tive que ficar em casa, como toda a gente. Mas antes tinha feito um acordo com os escravos da Cadainha, porque sou responsável também pela associação e pela dinâmica que ela tem neste momento. E ficou acordado, eles pediram-me que fizesse mais um livro. E eu disse, o assunto não é muito rico, não sei como é que vou fazer isto, e eu não queria ficcionar. Veio a pandemia, entretanto eu tinha vindo da República Checa, veio a pandemia, e eu peguei naqueles instrumentos todos de trabalho e naquela pesquisa toda que tinha, e comecei a ver, e disse, oh meu Deus, há qualquer coisa aqui que não está bem, porque eu deixei passar aqui informação que podia ter tido imensa importância. E ao deixar passar essa informação, eu acabei por deixar imensas pontas soltas que têm a ver, se calhar, com algo que me está aqui a aparecer. E o que é que descubro? Descubro no Diário de Bordo de Colombo, descubro na figura de Hitler, descubro na figura de José do Canto, descubro na Bíblia de Colbrins, descubro no livro de Enoch, descubro na Torre do Tombo, e em muitas entrevistas que fiz em Santa Maria, algo que pode mudar radicalmente a forma de pensar a nível histórico, a nível religioso e a muitos outros níveis. Porque, sem querer dizer exatamente o que é que descubro, e são grandes descobrimentos, direi que aqui na ilha de São Miguel poderá estar um artefato que há séculos que o homem o procura. É um artefato que tem a ver com a Igreja Católica. E na ilha de Santa Maria existe um outro artefacto que está perfeitamente referenciado na própria Bíblia, que inclusive faz com que aquela ilha, metade, esteja completamente queimada. Ou seja, não direi muito mais, porque na altura certa, obviamente, faremos as devidas conferências de imprensa no lançamento do livro para, digamos assim, dizer às pessoas exatamente o que é que se descobriu. Essas descobertas penso que também vão alimentar muito a fé das pessoas. Eu penso que vou reforçar a fé dos católicos. Penso que quando eles souberem, inclusivamente, que a Ilha de São Miguel tem uma ligação enorme, umbilical quase, a Jesus Cristo, penso que vão ficar felizes. Quando lhes disser que, eventualmente, aqui na Ilha de São Miguel existe uma edificação que é exatamente igual a outra, algures, e não vou dizer em que Jesus Cristo viveu, que poderão estar aqui documentos na Ilha de São Miguel de Jesus Cristo, penso que isto pode projetar-nos como arquipélago, como aqui no Atlântico Norte, no paralelo 38, pode-nos projetar aos olhos do mundo. A Vida é Bela para quem tem uma bela vida, de António Vieira. É uma das peças que nos vai chegar logo a seguir ao nosso pequeno intervalo. Também vamos estar com António Pedroso, um pintor. Não fique muito tempo fora da sua televisão, porque nós voltamos já a seguir. A Vida é Bela para quem tem uma bela vida. É esta a nossa primeira peça depois do intervalo e que vamos anunciar já a seguir. Vamos estar à conversa com António Vieira, um escritor de 62 anos, que nos vai elucidar mais sobre aquilo que escreveu neste livro. Até já!
eu sou uma pessoa simples, um simples cidadão daqui desta terra, que sou fanático por isso. E o que me leva a escrever este livro é o seguinte, é que de fora há pessoas que ainda conseguem dar uma imagem denegrida desta vila, e eu quero provar ao contrário. De maneira que, apesar de eu ter apenas 4ª classe e já saí da escola já há 51 anos, eu adorava a leitura. E pronto, adorava a leitura e da leitura tirei muitos proveitos. Tinha sempre aquela ideia de um dia fazer um livrinho. Mas o ponto mais forte que me fez escrever o livro foi eu escrevia uns artigos de opinião para o Açoriano Oriental. E havia aí um doutor, que por acaso já morreu, o Dr. Manuel Sacuto, que ele apreciava muito os meus artigos. E ele era um homem que não tinha soberba, falava com qualquer pessoa, e ele dizia-me: "Ó Leonardo, quando é que vais escrever um livro?" E eu dizia: "Oh, doutor, 4ª classe só, não interessa. Quem escreve artigos desta maneira também é capaz de escrever um livro. Olha, escreve o livro que eu faço o prefácio." Eu disse: "Oh, está bem." Mas passado isto, o homenzinho morreu, e depois o que me vem a escrever é um outro conselho de um médico farmacêutico, porque eu tive um problema bastante grave de saúde. E entrei em depressão. Da depressão vieram vários problemas. A minha cabeça não estava nada boa, depois eu tive que ter um apoio psicológico. Era a ansiedade aliada à depressão. E então eu pensava sempre negativo, coisas sinistras, queria estar sozinho, não queria a companhia de ninguém, queria estar isolado, sem falar com ninguém, no silêncio e tal. E houve então um médico farmacêutico que me perguntou: "O senhor não sabe escrever?" Disse-lhe: "Olha, por acaso até sei, tenho 4ª classe. Olha, faça umas folhinhas, uns rascunhos, e quem sabe se um dia não dará um livro. E enquanto estiver a escrever, não está a pensar em certos problemas da vida e tal, esquece o stress e tal." Olha, foi uma boa terapia. Daí comecei então a escrever umas folhas sobre a minha infância. O princípio do livro baseia-se na minha autobiografia. E coisas que correram na minha juventude e ao longo da minha vida. Portanto, tem vários temas. O tema principal que eu quis foi desmistificar aquele problema de Rabo de Peixe ser hostil. Rabo de Peixe é uma vila hospitaleira e está provado, mais do que provado, que Rabo de Peixe é autossustentável. Rabo de Peixe é uma vila muito numerosa, tem quase 10.000 habitantes e tem de tudo um pouco. Não podemos ocultar que também temos o Ponto Negro, como há em qualquer parte do globo, não é? Mas pronto, fala do comércio todo de Rabo de Peixe, das infraestruturas todas existentes aqui na nossa vila, e para além disso, falo também em certos e determinados problemas que já aconteceram, que não deviam ter acontecido. O livro acaba por ser, digamos, um bocadinho polémico, porque assim, eu tive um irmão meu que morreu em Moçambique na guerra.
E, portanto, fala na tragédia da morte do meu irmão. E passados 40 anos, foi a primeira vez que ele foi homenageado por persistência minha. Porque se não fosse eu sempre em cima, ele ainda hoje não tinha sido homenageado. E pronto, daí desenrola-se outros problemas. Falo da guerra colonial, não é? Da morte dele. Homenagens que deviam ter sido feitas não foram, até que está no livro. Depois vai ter a oportunidade de lhe oferecer. 2 artigos, que é, um deles é Herói da Guerra Colonial Esquecido. E o outro é Herói da Guerra Colonial Finalmente Homenageado. Pronto. Esta parte está mais ou menos explícita. E depois falo de exploração de mão de obra infantil, a exploração do homem pelo homem, mão de obra classificada ao preço da chuva, a escravatura moderna. Ainda há muita discriminação, o êxodo dos refugiados, violência doméstica, pedofilia, corrupção, tudo isso, tendo tudo um pouco. E está tudo, pelo menos para mim, eu sou muito suspeito, não é, para dizer isso, mas está tudo bem fundamentado, porque eu acho que não há ninguém que consiga desmentir aquilo que está lá escrito. Em primeiro lugar, para o Canadá, por exemplo, é uma terra que eu estive lá há 2 anos e tal, adorei. Adorei a comunidade portuguesa lá, que eles recebem-nos lá com um calor imenso. São amigos fiéis à partida. Portanto, eu envio daqui um grande abraço com muitas saudades para os meus grandes amigos e um agradecimento por aquilo que eles fizeram quando eu lá estive. Não podiam fazer mais. E quanto a incentivar a escrever, olha, é tão simples como isso. Como eu comecei a escrever aos 61, agora tenho 62 anos. Quer dizer que a idade não tem nada a ver, nem os estudos. Eu tenho a 4ª classe e penso que o livrinho está bem conseguido. As pessoas depois é que vão avaliar. E vou ter a oportunidade, porque eu já tenho alguma encomenda para o Canadá, para amigos meus. Quando souberam que eu ia escrever, disseram logo, olha, reserva-me 10. Tenho muitos amigos lá. De maneira que, para pôr à venda, não estou a ponderar pôr em papelarias, pois as papelarias estão pilhadas de livros. Portanto, estou a pensar mais ou menos por alguns livros no Botequim Açoriano, que é um restaurante de onde vem muita gente de fora, e ele tem lá muita revista, muitos livros sobre os Açores, e rabo de peixe até inclusive, e este é mais um que vai fazer parte da coleção. As pessoas gostam de ver. Portanto, aquilo pode ser uma boa maneira de vender algo ali. Posso pôr em algum estabelecimento mais conhecido, mas para papelarias não estou a ponderar isso, porque estão pilhadas deles. E não sei se... Pronto, também não tenho grande experiência nisso, não é verdade? Agora, daqui para lá, é que eu posso ganhar alguma experiência e saber se valeu a pena o meu esforço, porque deu muito trabalho. Eu não sabia que dava tanto trabalho assim. A minha esposa e as minhas filhas tiveram um trabalhão sério. Isto não é obra do Espírito Santo que está aqui, isto foi tudo feito em casa para um beberetezinho aqui para os convidados, de maneira que é assim, incentivar os jovens
desde criança a escrever, ler é aprender, que era o que eu fazia sempre. Desde o tempo de escola, eu via um papelinho no chão e eu virava o pé para ver o que é que dizia ali. Já vi. E depois eu também cheguei a ser assinante da Biblioteca Itinerante da Fundação Carlos de Gulbenkian. Isso já não existe já há anos. Mas eu cheguei a ir levantar lá livros. Portanto, pronto, o gosto, eu creio que o gosto pela leitura e o proveito tirado daí faz a conjugação dos dois esforços que fizeram com que fosse possível escrever o livrinho. E vamos até mais uma peça, desta vez até São Jorge. António Pedroso é um deputado, um artista multifacetado. Vamos visitá-lo no seu ateliê e vamos ver aquilo que ele nos vai oferecer. Ele que também faz caricaturas. Até já! Eu sempre, desde miúdo, que gostei muito de desenhar, de pintar. A verdade é que São Jorge não temos escolas de belas artes, nos Açores não temos belas artes e acabei por não ir para as belas artes e mantive sempre o hobby nos meus tempos livres, fazer umas pinturas, uns desenhos. Comecei com desenhos a carvão. A minha primeira exposição foi em 85 na Ilha do Faial, com desenhos a carvão, com retrato a carvão. E depois, mais tarde, comecei a pintar a óleo, a pastel, e só bastante mais tarde, já foi praticamente há 15 anos, é que me iniciei com a parte da cerâmica e da azulejaria. Azulejaria porque, entretanto, fui sócio de uma empresa que era chamada a Onda Atlântida, em que produzíamos a reprodução das minhas pinturas em decalque para aplicar em porcelana. O Mário Duarte, na altura, incentivou-me a fazer parte dessa sociedade, com mais dois membros da Alcobaça, que tinha uma fábrica que fazia esse tipo de decalque, e eu achei imensa curiosidade, achei imensa piada ao trabalho do alto fogo, da azulejaria, da cerâmica, e comecei a dar os primeiros passos. Depois acabei por montar o meu ateliê, nestes últimos 14 anos tenho feito muito trabalho, tendo em conta que também cá em São Jorge não existe mais ninguém a produzir azulejos, e eu fui buscar a parte também da olaria, que há mais de 100 anos que não se produzia trabalhos em olaria, trabalhos em barro, em gresa, em terracota, em paper clay, e pronto, achei que era uma coisa diferente, que não existia cá nenhuma, e que eu sempre tentei trazer alguma inovação para São Jorge, trazer algumas novidades, desde a primeira agência de viagens que eu criei há 25 anos, não existia cá agência de viagens. Depois também abri o primeiro Bed and Breakfast, na altura em que não se falava em alojamento local e que esse conceito não existia cá. Também há 15 anos que abri o primeiro Bed and Breakfast cá, e depois abri a olaria, que também algo de inovador para a Ilha de São Jorge. E lembra-se ainda qual foi o seu primeiro trabalho e quando é que o produziu? Qual foi? O primeiro trabalho em azulejaria foi um tabuleiro que eu fiz, que ainda o tenho em minha casa, um tabuleiro com 6 azulejos, e foi aí em 1994, para aí, acho que foi a primeira peça de cerâmica que eu fiz, e que ainda conservo esse tabuleiro de azulejos que pintei. A inspiração que eu vou buscar é às ilhas. Como viu e pode ver, o azul é a parte fundamental da pintura, da cerâmica. Eu tenho muita coisa azul. Eu gosto muito do azul porque, com este Atlântico fantástico aqui à nossa volta, o azul, os turquesas, o mar, também durante bastante tempo, ainda continuo de vez em quando a fazê-lo. Gosto muito de pintar golfinhos, pintar cachalotes, paisagens subaquáticas.
Gosto muito. O pico é uma imagem muito presente, porque é uma montanha que está mesmo em frente à minha casa, e cada vez que eu abro a janela ao levantar, a primeira coisa que eu vejo é se o pico está bem disposto ou mal disposto. E o pico é uma das imagens que está muito presente tanto na cerâmica como na pintura. E, portanto, a natureza, eu utilizo muito as plantas endémicas, a azorina, uma série de coisas. Os Açores, desde as rochas, dos basaltos, tudo isso é a minha grande inspiração. E a verdade é que é assim, eu não vou dizer que não gosto de fazer encomendas. A verdade é que nós precisamos também, como artistas, de faturar, e precisamos por vezes fazer algumas coisas que talvez não seja o que nos apetece fazer todos os dias, porque o que o artista gosta é de criar ao seu belo prazer e com toda a liberdade que um artista deverá ter. E às vezes as encomendas condicionam um bocadinho, porque nos pedem algo mais específico e ficamos um bocadinho condicionados. Mas a verdade é que na maioria das vezes eu gosto de fazer o que me apetece. E as caricaturas, eu acho que o humor é como sal, tempera a vida. Não, uma vida sem humor é uma coisa muito sem sabor. E eu, por norma, tento ver sempre a parte humorística das coisas, mesmo às vezes quando a vida não está assim de maior feição. Eu já faço caricaturas há bastante tempo, mas nunca divulguei muito. Fiz uma exposição ou duas, mas nunca divulguei muitas caricaturas. Agora, na pandemia, percebi que as pessoas estavam todas muito estressadas, todas muito fechadas em casa. No Facebook havia às vezes coisas muito preocupantes, as pessoas preocupadas com o seu emprego, com a sua vida. E eu comecei a pensar, bem, se calhar posso fazer aqui, contribuir com algum humor, com alguma boa disposição. E comecei a fazer, resolvi fazer a quarentena, que seriam 40 caricaturas, e acabaram em ser mais de 50. Utilizando também a figura do seu diretor regional, Tiago Lopes, que passou a ser chamado o Tiaguinho, criou-se uma figura, e essa figura tinha sempre temas, porque todos os dias aconteciam algumas coisas, algumas bastante engraçadas, outras também mais pedagógicas, e assim foi. Fiz essas brincadeiras e acho que foi muito bem aceito, e as pessoas estavam sempre a pedir: quando é que sai a caricatura 2? E eu disse: só sai uma por dia, porque senão não fazia mais nada. E assim foi uma experiência muito agradável, que foi bem aceito pelo público, e acho que contribui para que as pessoas pelo menos dessem algumas gargalhadas. E chegamos assim ao final do nosso programa, um programa completamente diferente no que diz respeito ao seu espaço, ao espaço em que nós estamos a fazer este programa. Quem perdeu o programa pode sempre ver a repetição, mas digo-lhe já que é digno de ver esta Praça do Imigrante, um monumento de homenagem àqueles que partiram da sua terra, que partiram dos Açores à procura de uma vida melhor. O Saudades da Terra é este enorme globo que se encontra atrás de mim, uma homenagem para si que está desse lado. Da nossa parte é tudo. Não se esqueça, se quiser entrar em contacto connosco, poderá fazê-lo através das azorsemdestaque@gmail.com. Quanto a nós, vemo-nos na próxima semana. Um abraço do tamanho do mundo, que fica marcado por esta homenagem que muito lhe diz respeito.